São Jerônimo encheu de erros a nossa Bíblia atual? Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu vou estar respondendo essa pergunta feita no meu canal aqui, falando sobre a Vulgata Latina. Então, realmente, peço que se inscreva, compartilhe esses vídeos. Na página inicial desse canal você encontrará um curso de teologia livre e também peço que se torne membro do canal para nos apoiar. Então vamos a mais este vídeo. Eu achei interessante essa pergunta, se São Jerônimo encheu de erros a nossa Bíblia atual. E na verdade não. Não, por quê? Porque as nossas Bíblias hoje, elas vêm basicamente do original grego e hebraico. Seja o texto de Benheim para Almeida Corrigida Fiel, seja para as outras Bíblias o texto da Bíblia Urexo-Gartência, que é o mesmo, do hebraico. Novo Testamento vem diretamente ou do texto Receptus ou do Nestlé Aland de 28 atualmente. As Bíblias mais antigas do Nestlé 27, 23, 25. Então, nesse sentido, nós temos essa caminhada. Então, pelas Bíblias atuais, elas não virem desse contexto de necessitar do latim, elas não têm erros de Bíblia, elas não vão ter erro da tradução latina ou erros da gramática latina. Como assim eu digo erros da gramática latina? Quando a gente pega uma tradução que ela é embasada numa Vulgata Latina, como a Bíblia de Figueiredo, Matos Soares dizem que é baseada no original hebraico e grego, porém, sinceramente, ela tem muita influência latina, por exemplo. Essas traduções elas vão ter, por exemplo, deficiência e mau uso do artigo. Por quê? Porque o latim não tem artigo definido ou indefinido. Então o que acontece? Quando você pega uma tradução que vem diretamente do latim, você não sabe se é um artigo direto ou um artigo indireto, ou se é um artigo direto ou indefinido. Não é um artigo definido ou indefinido. Não é artigo indireto ou indireto, estou confundindo com outra coisa. Então o que acontece? Como as nossas Bíblias elas advêm do grego e do hebraico, elas não têm problema com isso, porque tanto o hebraico quanto o grego tem o artigo definido e o artigo indefinido, e raros casos você vai ter uma dificuldade na tradução disso. Entende? Então, não, a Vulgata Latina, São Jerônimo não traz problema de tradução nesse sentido mais, porque nossas Bíblias não são mais embasadas. Nem as Bíblias católicas modernas, nem as Bíblias protestantes. O que nós temos é uma influência do latim como língua e uma influência da Vulgata Latina como língua para a tradução da Bíblia. Então, por exemplo, foi traduzido Laraquia, por Raquia, do hebraico, por firmamento. A Bíblia em português ela traz firmamento, mas não porque ela seja baseada no latim, mas ela é porque o que acontece? A palavra firmamento ela se tornou padrão ali. E aí a expressão firmamento ela se tornou comum na língua portuguesa por causa, vamos supor, do uso da Vulgata Latina. Então existem traduções nesse sentido ou expressões nesse sentido que começaram a fazer parte do vocabulário do português e das traduções em geral. Isso não só de português, mas em outras traduções também, porque o latim ele influenciou, e o latim influenciou por causa da Vulgata Latina em si. Entendeu? Então, falar que a Bíblia de São Jerônimo encheu de erros a tradução da nossa Bíblia, não. Você tem, podemos dizer que alguns latinismos passaram para a nossa Bíblia. Mas não por via de tradução direta, mas por via de uso geral da língua. Então, vamos pegar, por exemplo, aí o monogenês, né, como filho único, né, nós temos a ideia de monogenês como filho único, né, quando na verdade monogenês tem um significado mais profundo no grego, não filho único apenas, né, mas no sentido de único gerado, né, único de sua espécie, né, não é único gerado, né, não é filho único, mas único de sua espécie. É a ideia de monogenês, né? Então Jesus Cristo ele é o único da espécie dele, não existe outro. Não é? Então ele é filho único nesse sentido, mas não de único gerado. Como assim? Por quê? Porque quando tratamos de Jesus ele é Jesus encarnado, ele é uma mistura do divino com o humano. Então é bem complexo. Então, por exemplo, mas essa questão de filho único
o de unigênito, né, de único gerado, filho unitigênito, advém do latim, do uso corriqueiro da língua latina. Então, assim, a gente poderia colocar outros casos, outras expressões e tal, mas no ponto que eu quero dizer é isso. Então, temos uso de palavras que foram usadas na Vulgata Latina, na versão latina, que passaram para a língua portuguesa, para as línguas românicas de maneira geral, e isso afeta não só uma tradução, mas várias traduções, mas é mais pelo latinismo em si, do que um problema da língua, né? E fora que assim, o grego ele tem avançado seus estudos nos últimos 100 anos, assim, avançado. O hebraico também. Então, nós temos que entender esse contexto, né? Temos que entender essa abordagem, essa construção. Que houve também um avanço no estudo da língua grega, um avanço no estudo da língua hebraica, dentro dos léxicos, que também fizeram algumas correções de tradução, né, ou até de entendimento teológico de algumas palavras, né, palavras-chave, inclusive. Então, é importante ter isso em mente, mas dizer que a Vulgata Latina, a de São Jerônimo, encheu de erros nossa tradução, eu não acredito, eu não defendo isso. Tá? Existem traduções que vieram por uso do latim. Então, por exemplo, Lúcifer em Isaías 14:12, na Vulgata Latina traz isso. Só que aí o problema dessa tradução é que em latim está certo. Trazer para o português, por exemplo, trouxeram para Isaías 14:12, mas 2 Pedro 1:19 lá que fala que Cristo é a estrela da manhã, lá não trouxe Lúcifer, né? Então o tradutor ele traz num momento, mas não traz no outro. Então aí já não é mais o problema da tradução, da língua em si. Aí é um problema que o tradutor optou por essa escolha. Então nisso nós temos que tomar cuidado. Tá? Então pode haver alguma falha, mas não por parte da língua como um todo, da tradução ou da abordagem lexical, né? Mas pode ocorrer por falha do tradutor, por escolha do tradutor. Aí é outra história, aí é outros 500, aí você precisa acompanhar esse canal se você é a primeira vez que você vê esse vídeo, um vídeo meu. Então você acompanhe mais outros vídeos meus, para você não ficar perdido, entende? E é isso aí. Então, se gostou desse vídeo, se inscreve, tamo junto na batalha, se torna membro. Caso queira conversar comigo, meu telefone está na descrição. Retomo o pedido de novo, né? Na página inicial desse canal você encontra um curso de teologia livre, pagamento único, super acessível, então se torne membro. E caso queira fazer algum curso de alguma faculdade, pode falar comigo que eu indico. Eu estou fazendo um curso com valor super acessível. Então caso você tenha interesse, é só falar comigo que eu te indico um amigo com quem eu faço faculdade. E é isso aí, beleza? Um abraço a todos e